cocaína cheirada. Quem injeta na veia não quer mais cheirar cocaína, só quer injetar. E aí você sabe que para usar cocaína injetável, todos os riscos que se tem. E outra, para fazer isso não dá para fazer no meio da rua. A cocaína, quando você cheira, você, de uma maneira disfarçada, você consegue até mesmo ludibriar as pessoas que estão ao seu redor e você consegue usar na rua. Até dá, sem ninguém perceber. Agora, a injetável não tem como. Uma seringa, uma agulha na tua veia, na frente de todo mundo, sem ninguém ver. Você vai ter que se isolar. E ela é perigosa. A overdose da injetável é perigoso. Aí é forte. A de cheirar também tem overdose. A mistura das drogas dá overdose. Mistura maconha com cocaína, com crack, com bebida. Ainda mistura ainda com LSD, o ácido. Não é fácil, não é brincadeira. Começa com as drogas leves, que não tem efeito colateral tão grande. Você começa a achar que toda droga é nesse esquema, que vai vir um efeito e o efeito colateral dela não é tão ruim. E aí você acaba se deparando com a injetável, que é um laço demoníaco para acabar com o ser humano. E quando não, acaba experimentando o crack, que foi meu caso. Eu acabei experimentando o crack. A princípio, eu experimentei o crack misturado na maconha. Você faz o cigarro da maconha com o crack esfarelado lá no meio. Então, o cigarro, o charuto de maconha está feito com o crack esfarelado lá naquele meio lá. Você vai fumando a maconha e o crack junto. É o famoso mesclado. É um efeito difícil de descrever, porque é o efeito da cocaína misturado com o efeito da maconha. Então, hora você está acelerado, hora você está calmo. Elas ficam se alternando, os efeitos se alternam. Hora sai o efeito de um, hora entra o efeito do outro e vai e volta, e assim vai sendo. Agora, crack, quando você começa a usar com a maconha, no primeiro cigarro que você fuma, você suporta uns 45, 50 minutos sem precisar fumar de novo. Na hora que você faz o segundo cigarro de maconha com o crack, aí já começa a cair o período para ter que fumar de novo, porque o efeito do crack começa a ficar mais impregnado, a dosagem do crack no teu organismo fica grande, e aí começa a prevalecer a paranoia, a abstinência do crack. E chega um dia que você decide usar o crack puro, sem misturar com a maconha, e aí é o que você vê na televisão, as pessoas fumando no cachimbo. Meu amigo, presta atenção, é a mesma coisa que você está beijando o capeta, porque enquanto você frita aquela pedra com isqueiro e suga aquela fumaça, enquanto você está sugando, você vai sentindo um gosto meio adocicado, não é amargo, mas na hora que você solta a fumaça, você já está louco do crack. É na hora que solta a fumaça, você tragou, soltou a fumaça, você já está sob o efeito do crack. É um efeito ruim. Ele é um efeito da cocaína super concentrado. O que a cocaína faz em você é ele, assim, concentradérrimo. Teu coração acelera muito mais, a respiração fica ofegante, teus olhos ficam estalados. E você não consegue pensar em outra coisa, você só quer pensar no próximo trago. Essa é uma droga que não é nem legal usar com muitas pessoas, porque a vontade é que o cachimbo não saia da sua boca. Não dá vontade de passar para ninguém. Você só passa o cachimbo para alguém para você tomar um ar, para você poder respirar. Porque assim que o outro termina de tragar, você já quer pegar o cachimbo da mão dele para dar uma tragada. E ó, se tiver 1 quilo, você vai fumar 1 quilo. Demora pra você ficar empapuçado do crack. Ele empapuça. Chega uma hora que é como você comer bastante, empapuça. É a mesma coisa. Crack também. Só que a abstinência do crack, pelo amor de Deus. A maconha, quando acaba o efeito, você fica com fome, com sono, com dor nas pernas e vai, come e dorme. A cocaína, quando passa o efeito, você fica elétrico, disperso. Você não consegue dormir. Então você deita na cama, você rola de um lado para o outro o resto da noite, o resto da madrugada. Você só vai conseguir pegar no sono quando o teu corpo estiver extremamente cansado. Aí você consegue dormir. Esse é o efeito da cocaína. O crack é a mesma coisa da cocaína. Só que tem um porém. A abstinência do teu corpo ao crack faz com que teu corpo esteja extremamente cansado, que você não consiga dormir, mas também não pare de pensar no crack. A cocaína você para de pensar, mas o crack não. Quando você acorda na maconha, você ainda fica um pouquinho lesado, como se estivesse sob o efeito da maconha,
nos primeiros meses. Depois não, você já acorda normal. Vai se tornando normal no teu corpo. A cocaína, quando você acorda com uma leve ressaca e o teu nariz fica escorrendo. Sem estar gripado, o teu nariz fica escorrendo devido ao que você ficou a noite inteira colocando para dentro dele. Isso meio que agride, cria-se uma mucosa, porque a cocaína ela tem um leve teor ácido e ele corrói um pouquinho a fossa nasal. Tanto é que se você cheirar muito, o teu nariz sangra, porque ele é um pouco ácido. Então, no dia seguinte, você está lá com o que a gente chama de gripe colombiana, que é o escorrer do nariz que não para. Então, toda hora você está fungando o nariz para parar de escorrer. O crack, no dia seguinte, você acorda, a primeira coisa que você faz é pensar como é que vai fazer para comprar mais. É um laço do inferno. É a pior droga que pode estar na face da humanidade aí. Ah, sim, a heroína, né? Ah, outras drogas também muito viciantes. Tá chegando aí a tal de crocodilos, que é uma droga injetável, o perfil do crack. Olha só, a heroína é a cocaína mais intensa entrando na veia. Ainda tem quem use a cocaína injetável. Tem a heroína, que é a cocaína mais intensa entrando na veia. Tem o crack que você fuma e tem o crocodilo, que seria o crack injetável. E é tão devastador o crocodilo que aonde ele entra, ele vai necrosando a pele. Então a pessoa começa a ter gangrena, vai gangrenando e os ossos vão ficando expostos, as terminações nervosas vão derretendo. Existem fotos na internet. Procura, vê por onde você está andando. Está gastando rios e rios de dinheiro. Sabe o que me fez parar de usar as drogas? Porque por eu ter estudo, uma boa educação, eu sabia que as drogas também não era para brincar, tinha um limite. A overdose ela existe. Então eu levei ela a sério e fiz do meu corpo um laboratório de experimento. Analisava os efeitos das drogas, os seus efeitos colaterais, as suas abstinências, o que elas causavam. Eu usei meu corpo para isso. E hoje eu falo para você o que eu estou falando. A gente começa a perder boas namoradas porque nem todas elas gostam de pessoas que usam drogas. Não estou dizendo que as melhores pessoas são as que não usam drogas, porque uma coisa eu te digo, eu conheci muita pessoa honesta que usa droga e não é capaz de tirar um fiasco do que quer que seja da droga de você. Não pede R$1 para você. Existem pessoas fantásticas, seriam verdadeiros ícones da humanidade que estão usando droga. Pessoas corretas, honestíssimas, inteligentíssimas, que usam drogas. Por quê? Porque tem dinheiro, tem acesso, usa de maneira adequada, não dá escândalo. Você não faz ideia do número de pessoas que usam drogas e já conseguem disfarçar perfeitamente que estão sob o efeito dela. No meio da sociedade, dia a dia, em plena luz do dia, você está diante de pessoas sob o efeito de droga e você nem sabe, porque a droga já está comum no corpo dela. Chegou uma parte da minha vida que eu usava droga, eu comecei a sentir pontada na cabeça, tosse desnecessária, pontadas na minha próstata. Comecei a ficar preocupado. Eu percebia que o meu metabolismo não estava mais como antes. Eu comecei a perceber que eu estava debilitado. A minha alimentação, a digestão já não era como antes. E eu comecei a ver. Mas sabe por quê? Hoje em dia as drogas, elas não são de qualidade. Elas estão misturadas com muita besteira. Misturam bicarbonato, pó royal na cocaína. Misturam sal. Tem gente que pega uma aspirina, moe a aspirina e mistura. E esse tipo de mistura vai se estendendo para o crack. Tem gente que mistura orégano na maconha. Sem contar que para você fumar maconha, você tem que enrolar ela num papel. Então você não fuma só a maconha, você fuma o papel junto. Eu cheguei a fazer uma experiência uma vez. Eu comprei um sapato. O sapato vem envolto aquele papel de seda, né? Você abre a caixa, tá lá aquele papel de seda grande. O sapato vem enrolado nele e tal. Eu falei assim, agora eu vou, toda vez que eu for fumar maconha, eu vou usar essa seda que veio aqui no sapato, que eu quero ver quanto tempo eu levo para consumir esse papel todo. Olha, aquele papel todo de seda de sapato ali, eu devo ter levado o quê? Talvez uns 20 dias para consumir aquilo. Quer dizer, você não fuma só a maconha, você fuma o papel junto, sabe?
E eu comecei a sentir que minha saúde agora estava acontecendo o que os outros falavam. Começou a ficar debilitada. As drogas começaram a prejudicar minha saúde. Uma que eu não tinha as noites de sono adequada como eu deveria, porque eu chegava muito louco, eu não conseguia dormir na hora que eu queria. Então eu dormia mal, comia mal. Sem contar que eu ia nas